Olá pessoal, tudo bem? Tanto o cilindro como a esfera que nós vimos no vídeo anterior, eles são corpos rombudos para os quais, o escoamento vai encontrar uma certa dificuldade aí de circundar esses objetos. E essa dificuldade do fluido em contornar o objeto, ela se dá aí em função da geometria do objeto, que de certa forma, promove um gradiente adverso de pressão na parte traseira, que vai levar aí à separação do escoamento e ao surgimento aí de uma esteira de baixa pressão que, por sua vez, aumenta aí sobremaneira a força de arrasto. Logo, uma forma direta para nós reduzirmos o arrasto, nós conseguimos afilando a parte traseira do objeto. Por exemplo, o arrasto sobre uma esfera ele pode ser reduzido, se nós afilarmos a traseira dessa esfera numa forma aí que lembra muito a imagem popular que nós temos aí de uma lágrima. Este processo de redesenhar o corpo de modo a reduzir o arrasto, nós chamamos de carenagem. Note que no projeto de uma carenagem, nós temos que sempre ter o cuidado de não aumentar muito a área superficial, porque daí a redução no arrasto de pressão, ela poderia até ser menor do que o aumento no arrasto por atrito, já que nós estamos aumentando a área superficial. Então você tem que otimizar isso daí para você conseguir diminuir ao máximo o arrasto de pressão sem aumentar muito o arrasto por atrito. E para isso, o projeto da carenagem deve ser acompanhado aí de inúmeros experimentos, sejam esses numéricos, se utilizar o CFD, ou em túneis de vento, até que se consiga uma forma ótima para o objeto. Note ainda que, enquanto para valores baixos do número de Reynolds, o que vai predominar é o arrasto por atrito, para altos valores do número de Reynolds, o escoamento vai ser dominado aí pelo arrasto de pressão. Um objeto carenado muito comum é o aerofólio, que nós caracterizamos ele pela corda, que é a distância medida da borda de ataque até o borda de fuga, conforme mostrado aí na figura. A linha de arqueamento de um aerofólio é a linha média entre a parte superior e inferior desse aerofólio. No caso de um aerofólio simétrico, a linha média vai ser uma reta e ela vai coincidir com a corda. E ainda, um aerofólio, no caso, com uma linha de arqueamento curva, é chamado aí geralmente de arqueado ou ainda cambado, ok? E o ângulo entre a corda e a direção do escoamento é chamado de ângulo de ataque. Um aerofólio, ele, quando bem projetado, ele pode gerar arrastos aí mais baixos ainda do que 0,06 para escoamentos com números de Reynolds tão altos quanto 4 vezes 10 à quinta. Para se ter uma ideia da redução do arrasto, para esse mesmo Reynolds de 4 vezes 10 à quinta, o arrasto mínimo sobre um cilindro com a mesma dimensão do aerofólio, a dimensão principal, ele seria igual a 0,3. Vale lembrar que este arrasto que nós mencionamos é aquele para um aerofólio com ângulo de ataque zero, no qual a maior parte aí da parcela do arrasto ela vai ser devido ao atrito na camada limite turbulenta, logo na parte afilada do aerofólio ali. E por uma pequena esteira que muitas vezes nem está presente, que vai ser desenvolvida aí na separação que ocorre praticamente na saída do aerofólio. Para ângulos de ataques diferentes de zero, este ponto de separação ele vai se deslocar em direção à borda de ataque, na superfície superior, se o ângulo for positivo, o que vai aumentar a esteira, e daí por consequência nós temos o aumento do arrasto por pressão. No aerofólio moderno, nós vamos ver uma superfície lisa na parte frontal, de modo a manter o escoamento laminar por uma grande extensão do aerofólio, e na região de transição, a camada limite ela vai ser energizada, seja aí por geradores de vórtices, ou por rugosidade superficial. Note que, embora o escoamento, a partir desse ponto, ele transicione a turbulência e aumente o arrasto por atrito, pelo fato de ele ter sido energizado, ele consegue contornar melhor o perfil, deslocando então esse deslocamento em direção à borda de fuga, e vai reduzir assim o arrasto por pressão. Na literatura vocês vão encontrar aerofólios de arrasto muito baixo, porque muitas técnicas foram desenvolvidas ao longo dos anos para a criação desses aerofólios,
Então vocês podem encontrar aí aerofólios com valores de CD tão baixos aí, né, quanto 0,003. Isso daí, né, baseado aí na área planiforme do aerofólio. Então essa tecnologia de carenagem, ela evoluiu muito ao longo dos anos. Então chegou-se aí a perfis ótimos, né, de carenagem, mas por motivos práticos, muitos objetos eles não podem ser otimizados para baixo arrasto, como por exemplo no caso de veículos terrestres. Por exemplo, para automóveis de passeio, desde o seu surgimento aí por volta de 1910 até a atualidade, os coeficientes de arrasto, né, eles tiveram seus valores diminuídos aí de 0,9 mais ou menos até 0,35. Essa melhoria ela ocorreu dentro, né, dos limites práticos para um automóvel, uma vez que se fosse realizada uma carenagem mais afilada, aumentaria muito o tamanho do automóvel. E esse aumento no tamanho, além da qualidade superficial, né, que seria necessária, aumentaria muito o custo de fabricação desse automóvel, além de que um automóvel maior seria um pouco menos prático para se estacionar, por exemplo. Para veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, os valores do coeficiente de arrasto também são altos, em muitos casos, né, acima de 0,9. Assim como no caso de veículos de passeio, os contornos e outros detalhes frontais de ônibus e caminhões, eles exercem grande influência no arrasto produzido. Tanto que veículos modernos, eles possuem já um desenho frontal mais suave, né, com curvas projetadas aí, no qual os acessórios como os retrovisores, eles são instalados distantes da camada limite que se forma ao corpo e também com um formato mais aerodinâmico. Hoje em dia, tanto devido aí ao alto desempenho computacional como aos métodos numéricos, né, sejam esses métodos inversos na dinâmica dos fluidos computacional ou ainda métodos de aprendizagem de máquinas, já é possível, né, a criação de veículos com formas geométricas com baixíssimo coeficiente de arrasto. Muitas vezes, né, a dificuldade agora está no processo de fabricação e não mais no projeto em si desses veículos. Então, até agora, nós fizemos esse apanhado aí sobre a força de arrasto, que é a componente da força total sobre o objeto na direção paralela ao escoamento. Nós já havíamos mencionado que na direção normal ao escoamento existia uma outra força, né? E nós vamos falar sobre essa força normal ao escoamento, chamada de sustentação. O interesse prático, né, nessa componente se dá em corpos de sustentação, como aerofólios ou hidrofólios, né, nos quais nós desejamos o menor arrasto possível e um alto valor dessa componente de sustentação. Assim como a força de arrasto, a força de sustentação também varia com o ângulo de ataque alfa e com o número de Reynolds, de forma que o coeficiente de sustentação é definido, né, como CL igual a FL, que é a força de sustentação, sobre 1/2 de ρv ao quadrado vezes a área projetada, que é uma função aí do ângulo de ataque alfa e do número de Reynolds. Notem que, assim como nós utilizamos D para identificar o arrasto, né, que vem do termo drag, que significa arrasto em inglês, nós vamos utilizar aqui L de lift em inglês, né, que significa sustentação, para identificar a força de sustentação e o coeficiente de sustentação. O fenômeno de sustentação ele pode ser explicado, né, com base na equação de Bernoulli. Por exemplo, como o escoamento na superfície superior do aerofólio é bem mais rápido do que aquele na parte inferior, já que ele precisa percorrer uma distância maior, né, para contornar o aerofólio, então significa que a pressão acima do aerofólio vai ser menor do que a pressão abaixo. E no caso, essa diferença entre as pressões produziria a sustentação. Entretanto, né, neste vídeo que está sendo mostrado, nós podemos ver que as correntes superior e inferior do aerofólio, né, elas não chegam necessariamente juntas no bordo de fuga do aerofólio. Então, uma outra explicação ela pode ser dada aí a partir do efeito Coanda, para o qual um fluido viscoso ele tende a formar, né, uma camada limite e aderir ao corpo enquanto escoa sobre esse corpo. Este efeito, né, ele foi descoberto no início do século XX pelo engenheiro romeno Henri Coanda, e como o escoamento tende a aderir à superfície do corpo, no caso do aerofólio, né,
o ar será forçado a contornar a geometria do aerofólio. Como o escoamento vai ser incompressível, né? E como a distribuição de pressão também vai impedir a formação de vazios entre as camadas de fluido que estão escoando ali sobre o aerofólio, uma grande massa de ar que passa sobre o aerofólio, ela vai ser induzida para baixo na parte traseira desse aerofólio, né? Com velocidade relativa aí à asa, né? Igual a VB. Se a velocidade da asa, e portanto da aeronave, né, for VA, então a velocidade da massa de ar desviada pela asa, né, quando vista por um observador no solo, fora da aeronave, que é igual vai ser um VA mais o VB, né, temos a soma desses dois vetores, ela vai ser praticamente vertical, para baixo, né. Neste caso, para a asa gerar essa variação de quantidade no movimento do fluido, é necessário, então, aplicar uma força de cima para baixo na corrente fluida. Então, essa força está sendo aplicada pela asa no fluido, jogando o fluido para baixo. Notem que, então, da terceira lei de Newton, o fluido também deve exercer uma força em sentido oposto, né, para cima, e de mesma intensidade sobre a asa. Então, essa força do fluido sobre a asa, em teoria, né, produz a sustentação. Para qualquer uma dessas explicações, nos vem o sentimento, né, de que quanto maior a inclinação do aerofólio, ou seja, maior o ângulo de ataque com relação à corrente de ar, maior será a força de sustentação. Entretanto, nós também sabemos que, à medida que aumentamos o ângulo de ataque, o ponto de descolamento sobre o aerofólio ele se desloca, né, em direção ao bordo de ataque do aerofólio. Na verdade, a partir de um alfa crítico, né, de um ângulo de ataque crítico, qualquer inclinação adicional ela vai produzir aí repentinamente um decréscimo no coeficiente de sustentação, juntamente, né, com um aumento rápido, muito rápido, do coeficiente de arrasto. E logo a partir desse ponto, nós dizemos que o aerofólio estolou, né, do inglês stall. Então, o stall ele é um resultado do descolamento de quase toda a camada limite da parte superior do aerofólio. Nós podemos ver este comportamento nas curvas traçadas, né, para os coeficientes de arrasto e de sustentação em função do ângulo de ataque para o aerofólio NACA 2212. Nota-se o aumento aí dos coeficientes de arrasto, né, para um ângulo de ataque até um máximo de 12 graus. A partir desse ponto, nós teríamos já o stall, né, do aerofólio. Uma forma muito utilizada de apresentar esses dados é a partir dos chamados polares de sustentação arrasto, conforme mostrado aí na figura, que neste caso também é para o perfil NACA 2412. Esses polares são úteis porque a partir deles nós podemos obter aí a razão CL sobre CD. Por exemplo, né, para um avião com determinada massa e velocidade fixas, a potência requerida para um voo horizontal ela vai ser inversamente proporcional a essa razão CL sobre CD. Esses dados plotados eles são calculados, né, para um aerofólio, para uma asa de razão de aspecto infinita. Então, é uma asa infinitamente grande. Numa asa finita e com rugosidade, né, esses valores, né, vão ser bem diferentes. Numa asa finita, por exemplo, como a pressão abaixo da asa vai ser maior do que a pressão acima da asa, então o escoamento tende a fugir, né, dessa região de alta pressão para a região de baixa pressão, causando uma recirculação próximo à borda da asa. Então, neste caso, né, nós temos os vórtices de ponta de asa. Por isso, né, todos os aviões modernos, eles têm uma pequena asinha vertical na ponta da asa, né, os winglets, para você baixar a intensidade desses vórtices, né, ou até tentar eliminar esses vórtices de ponta de asa. E para um avião, o ideal, né, seria ele utilizar um aerofólio de baixo arrasto e com baixo ângulo de ataque, né, já que ele deseja operar aí com alto desempenho quando ele estiver aí em velocidade de cruzeiro. Então, para isso, né, um avião vai utilizar aí um aerofólio de espessura relativamente fina que vai apresentar um valor baixo aí para o coeficiente de sustentação máximo. Nós podemos escrever, né, para um avião com voo em regime permanente
que o peso da aeronave ele vai se sustentar utilizando aí a força de sustentação a partir da equação que o peso da aeronave ele tem que ser igual à força de sustentação e, portanto, o peso da aeronave é igual a CL, né, o coeficiente de sustentação, vezes 1/2 de ρ, que é a massa específica, vezes v ao quadrado, que é a velocidade relativa do avião com o ar, vezes a área planificada da asa. Então, logo, numa decolagem ou aterrissagem, a velocidade mínima admissível, né, para a aeronave, ela seria quando nós utilizássemos o coeficiente de sustentação como o coeficiente de sustentação máximo. E neste caso, né, nós podemos isolar a velocidade mínima como sendo igual a raiz quadrada de 2 vezes o peso da aeronave sobre ρ vezes CL máximo vezes a área planificada. Então, dessa equação, nós podemos ver que essa velocidade mínima ela pode ser reduzida ou pelo aumento da área da asa, né? Ou então pelo aumento do coeficiente de sustentação máximo. Uma técnica muito utilizada para controlar aí essas variáveis é a partir do uso de flaps, que são partes móveis, né, do bordo de fuga da asa de uma aeronave, que podem ser prolongados de modo a aumentar a área efetiva da asa. Estes flaps eles podem ser simples, duplos ou ainda tem outras configurações de flaps, né? E quando utilizados é possível reduzir em mais de 1/3 a velocidade de aterrissagem. Um exemplo de flap, né, é apresentado aí no vídeo, né, onde nós temos abertura e fechamento dos flaps no avião Boeing 727, ok? O problema da falta de controle para velocidades muito baixas da aeronave, né, pousando principalmente, é que neste caso, quando essas velocidades ficam muito próximas da velocidade de stall, o arrasto ele pode exceder muito o empuxo que é provido pelos motores. Então, neste caso, né, haveria uma queda da aeronave. Então, a velocidade de stall para um avião típico, ela se encontra entre 18 metros por segundo a 60 metros por segundo. E nestes casos, né, o piloto ele vai sempre manter aí a velocidade a pelo menos 20% acima dessa velocidade de stall, né, como medida de segurança. Assim como a força de arrasto, a sustentação também é muito importante na área automobilística. No projeto de veículos terrestres é considerado que a altas velocidades as forças de sustentação aerodinâmica podem aliviar as cargas sobre os pneus, o que pode causar sérios problemas aí de controle de direção e ainda reduzir, né, a estabilidade do automóvel a níveis perigosos, né? Por outro lado, existe também a possibilidade da utilização de aerofólios, né, devidamente projetados, de modo a aumentar a sustentação para baixo sobre o automóvel, o que geraria, aí, por exemplo, uma maior estabilidade deste automóvel em curvas. O fato é que são inúmeros aí os exemplos práticos envolvendo forças sobre corpos no escoamento externo. Um exemplo, né, é aquele da formação que os ciclistas fazem, né, numa corrida de modo a diminuir o arrasto total. Essa mesma formação, ela também é feita por pássaros em migração, né? E existem estudos, né, artigos, que provam que realmente, se essa formação for bem feita, né, a redução no arrasto é significativa. Em muitas outras atividades de recreação, o controle da camada limite, ele se dá aí a partir da utilização de superfícies móveis. Os jogadores de tênis, por exemplo, né, eles utilizam a rotação da bola para controlar a trajetória da bola de tênis numa partida. Num jogo de golfe, a rotação da bola, né, após uma tacada, ela atinge aí até cerca de 9.000 RPMs. Então, essa rotação, né, vai prover uma sustentação significativa e com isso, né, ela aumenta muito o alcance total da tacada. Da mesma forma, quando um jogador ele chuta a bola em direção ao gol, né, ele pode, a partir da rotação da bola, criar uma curva, né, de modo a confundir o goleiro. Esses exemplos, né, onde a esfera tem uma rotação, ele vai se diferenciar daquele para a esfera sem rotacionar, né, pelo fato de que
Embora agora nós tenhamos também as forças de arrasto e de sustentação e que elas também serão novamente funções do número de Reynolds, elas também vão ser função da razão de rotação dessa esfera, que é dada aí por ômega, que é a velocidade de rotação dessa esfera, vezes o diâmetro da esfera, sobre 2 vezes a velocidade do escoamento da corrente livre, né? Esse fenômeno, né, da sustentação no objeto que se encontra em rotação é chamado de efeito Magnus. Okay? Então ele serve aí, além da esfera, né, para vários outros objetos. E no caso de um cilindro com rotação normal e escoamento, ele ainda é mais pronunciado do que numa esfera. Como nós veremos mais para frente, né, este efeito Magnus ele é uma consequência direta do chamado teorema de Kuta-Joukowski. Para uma esfera, além da rotação, a criação de pequenas cavidades, né, ou dimples sobre essa esfera, como aquelas que a gente vê numa bola de golfe, elas melhoram muito o desempenho de uma tacada, por exemplo. Isso se dá, né, pelo fato de que as cavidades elas servem como geradores de turbulência. Então elas vão energizar o escoamento e com isso vai diminuir o tamanho da esteira de baixa pressão logo atrás da esfera, né? E com isso daí ela diminui o arrasto total. Com essas cavidades, essas bolas atingem uma distância muito maior, né, do que no caso se elas fossem lisas. Então este foi apenas um apanhado rápido aí sobre forças atuantes em objetos no escoamento incompressível e viscoso externo. Agora você já tem material para fazer o primeiro projeto, né? E até a próxima, pessoal.